Você que está iniciando no mundo dos investimentos, está perdido, não sabe onde colocar seu dinheiro, está parado lá na poupança, ou pior ainda, em casa, literalmente debaixo do caixão, nesse vídeo eu vou falar como dar o primeiro passo para o investimento de verdade, onde ele mistura todas as características de um bom ativo financeiro para iniciante. Não só isso, nesse vídeo você vai ver quanto rende esse investimento com a taxa Selic nas alturas, como está hoje. Vou falar por que esse investimento é o ideal para quem está começando, falar também quem deve começar a investir nele e ainda assim em que situações algumas pessoas podem manter o dinheiro na poupança. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Felipe e hoje eu vou dar uma dica ali para o investidor iniciante que tem dinheiro na poupança e que está querendo entender melhor sobre outros investimentos. Quem tem dinheiro na poupança está certo ou errado? E depende, é o que eu explico nesse vídeo. Vamos lá, primeiro você vai lá, ganha o seu dinheiro, vai poupar parte dele, mas não sabe onde deixar. E como é algo muito popular e a maioria das pessoas conhece, deixa o dinheiro parado na poupança. Segundo essa matéria, metade dos brasileiros ainda não investem. E dos que investem, 68% deixam o seu dinheiro na poupança. A gente sabe que a poupança não é nada interessante. Devido à sua rentabilidade, em alguns momentos, seu dinheiro pode até perder poder de compra para a inflação. Por essa razão, a gente nem considera a poupança um investimento de verdade. Então, vocês precisam investir. E para investir, você precisa de um intermediador. Ou seja, você precisa de uma instituição financeira que pode ser bancos ou corretoras de investimento. A escolha da instituição financeira é pessoal e muitas das vezes indiferente, porque elas estão todas baixando as taxas de corretagem, custódia e a maioria hoje está com taxa zero para diversos produtos. O mais importante mesmo é o produto que você vai investir, não a instituição. Mas as corretoras de investimento possuem uma gama de investimento muito maiores do que esses bancos tradicionais, porque elas são focadas nisso. Se você quer saber investir por uma corretora, tem um tutorial aqui no canal ensinando a investir na prática através da Rico. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Beleza, você foi lá, abriu sua conta na corretora de investimento ou em algum banco que tem alguma corretora integrada e aí pronto, você já deu o seu primeiro passo para ser um investidor de verdade. Mas, para ser um investidor de verdade mesmo, você precisa saber qual o seu perfil de investidor, saber da sua tolerância ao risco. Para você saber o seu perfil de investidor, você precisa responder um questionário que é chamado de Suitability. Então, depois que você responder esse questionário, você vai saber o seu perfil, que provavelmente é o perfil conservador. É importante que você entenda o seu perfil para você saber mais ou menos ali como deve ser a sua alocação da sua carteira de investimento. Aqui nessa figura que peguei no blog da Rico, perceba que o perfil conservador precisa ter entre 93% e 69% em renda fixa pós-fixada. E eu vou explicar o porquê ao longo desse vídeo. Nesse vídeo, eu vou na contramão do que as pessoas falam. E é uma das coisas que mais falo no canal, que é sobre a diversificação de investimento. Mas nesse caso, perceba que o perfil conservador, no caso do precavido, ele é um perfil com pouca diversificação. E o investidor iniciante precisa respeitar isso. Provavelmente você está começando agora, com pouco dinheiro, então a diversificação não deve ser uma prioridade para você. Isso não é arriscado porque seu patrimônio ainda é muito pequeno. E se for o caso, o momento de errar é agora. Se você tem 500, 900, 2.000 reais, você não precisa pensar em diversificar, botar dinheiro em vários lugares, fora do país, fundo imobiliário, nada disso. Mas perceba aqui nesse gráfico que também tem um perfil conservador, que é esse cauteloso aqui. Ele já possui uma diversificação um pouco maior. Esse cara é aquele que está em transição, já conseguiu acumular seus primeiros milhares de reais e já quer arriscar um pouco mais na renda variável. Assim, já começa a fazer mais sentido essa diversificação. Perceba que aqui temos 3% em renda variável. Eu peguei esse exemplo no blog da Rico, mas não precisa ser os 3%, poderia ser 5%, 6%, 7%. Enfim, você tem que ir aumentando ali a renda variável à medida que se sentir confortável. O importante é que com a pequena parte em renda variável, você já consegue sentir o gostinho da volatilidade sem te causar pânico quando cair essas ações, nem a euforia quando elas subirem. Que é isso que acontece? A renda variável, sem o entendimento, você certamente vai perder dinheiro. E esse não é o objetivo, não é perder dinheiro. Como diz o maior investidor de todos os tempos, existem apenas duas regras para investir. A primeira
nunca perca dinheiro. E a segunda, nunca esqueça da primeira regra. Vamos deixar esse assunto de renda variável e diversificação para outro vídeo. Você já sabe que o seu primeiro investimento precisa ser em renda fixa e já sabe que precisa ser pós-fixado. E por que tem que ser uma renda fixa pós-fixada? É porque ela tem as 3 características de um bom investimento. Ela tem a segurança, a rentabilidade e ela também tem a liquidez. Todas as características são importantes para o investidor em apenas um único ativo. E à medida que você vai ganhando experiência, você vai mesclando esses ativos, um que não necessariamente tem as 3 características juntas, somente a rentabilidade que é boa, mas o risco é um pouco maior, enfim, a liquidez é um pouco menor, mas a rentabilidade é um pouco melhor. Tu vai mesclando. Mas hoje, como investidor iniciante, é interessante que você invista em um investimento com as 3 características de uma vez só e eu vou explicar o porquê. A liquidez, por exemplo, é talvez a característica mais importante quando se fala em investimento para iniciante. Para quem não sabe, liquidez é a capacidade que o dinheiro tem, que o seu investimento tem, na verdade, de virar dinheiro, ou seja, é o dinheiro voltando para a sua conta depois do resgate. Por isso que é importante. Entenda bem, se você está começando a investir agora, você tem pouco dinheiro ali, provavelmente não tem uma reserva de emergência ainda completa, você vai lá, coloca o seu dinheiro em ativo que não tem liquidez, onde não consegue resgatar, porque ele tem um vencimento longo e ele não tem liquidez diária, ou você coloca o seu dinheiro lá na renda variável, mas aí você precisa resgatar ele, só que as ações estão no momento de queda, por exemplo. Em ambas as situações, você vai perder dinheiro. E o foco não é te desestimular. Por isso, a liquidez é extremamente importante. Talvez a parte mais importante. Em alguns momentos, você pode precisar desse dinheiro e ele tem que estar líquido, de fácil acesso. Outra característica que você precisa ver é a segurança. Você precisa emprestar seu dinheiro para uma instituição que tenha capacidade de te pagar. A segurança também depende do ativo financeiro, depende para quem você está emprestando dinheiro, se tem algum lastro ou algum tipo de garantia. Então essa parte eu vou falar melhor quando estiver falando do ativo mais especificamente. Outro ponto é a terceira característica que eu falo no vídeo, que é sobre ter uma rentabilidade razoável. E o que seria uma rentabilidade razoável? A gente sabe que existe uma correlação entre risco e retorno. Então, muitos investimentos que têm potencial de rentabilidade muito alto possuem também um risco atrelado a ele. Então, vou considerar com base nos investimentos que tem no mercado e que traga também uma boa liquidez e segurança, uma rentabilidade que rende ali CDI ou Selic. Mas beleza, Felipe, quais são esses investimentos? Eu vou citar 3 investimentos com essa característica. O primeiro é o CDB. O CDB, eu consigo todas as características que citei acima. No caso do CDB, ele precisa ser pós-fixado. O pós-fixado é quando a rentabilidade dele acompanha um índice. Nesse caso, esses CDBs com liquidez diária geralmente são atrelados ao CDI. Hoje em dia, uma rentabilidade que eu considero razoável é de 100% CDI ou um pouco acima. Lembrando que ele precisa ter liquidez diária, ou seja, se você precisar pegar seu dinheiro, ele está lá na sua conta em até um dia útil. Existem vários CDBs no mercado, até em bancão hoje em dia, a gente encontra CDBs assim, com essas características, pagando ali 100% CDI e com liquidez diária. Então, como todo CDB você empresta dinheiro para um banco, esse banco precisa ser um banco sólido. E para saber se ele é sólido, é só você ver o rating dele. Mas mesmo se o banco quebrar, ainda assim tem outra barreira de segurança, que é o FGC. O Fundo Garantidor de Crédito cobre até R$250 mil por CPF por instituição, podendo cobrir até R$1 milhão em um período de 4 anos. Uma outra opção seria o Tesouro Selic. O Tesouro Selic também é uma boa opção como primeiro investimento, porque ele possui uma boa liquidez e rende a Selic. Além disso, ele possui garantia do Tesouro Nacional, ou seja, você vai estar emprestando ali o seu dinheiro para o governo, e o governo nunca quebra. E assim, se um país quebrar, esquece, é o fim do mundo. Digamos que o governo tem a Casa da Moeda, ele pode imprimir o dinheiro quando quiser, isso pode até cagar com a economia, mas o calote dificilmente você vai levar. Então o Tesouro Selic é um investimento que tem essas 3 características. Pessoal, rentabilidade não é o único componente. Parece até louco dizer isso, mas a maioria das pessoas que buscam apenas a rentabilidade são aquelas pessoas que desistem antes do investimento te dar um retorno. Ou porque perdeu dinheiro, ou porque viu que não ia ficar rico milagrosamente em 3 meses. Essas pessoas são as mesmas que querem começar na academia, vão lá, compram um tênis bonito, uma roupa nova e ficam frustrados
porque em 3 meses não conseguiram ter um resultado significativo. E ainda se comparam com pessoas que já estão treinando há muito tempo. Usando essa linha de raciocínio, você precisa focar em aportes cada vez maiores, constância e deixar o tempo fazer a parte dele. Pensando nisso, eu vou incluir nesse grupo de investimento para iniciantes, vou até falar baixinho aqui, a poupança. Mas calma aí, pessoal, já vou explicar o porquê. Mas, pessoal, pelo amor de Deus, eu não quero estimular ninguém a investir na poupança. Minha intenção nesse vídeo aqui é estimular você a tirar o dinheiro da poupança. Mas quero deixar também uma coisa bem clara. A rentabilidade não é o único componente de um bom investimento. Para falar a verdade, a rentabilidade da poupança é tão ruim que em alguns casos nem vai superar a inflação. Mas um dos fatores mais importantes do investidor não é somente o investimento, é a capacidade que ele tem de fazer aporte. Ou seja, não adianta você poupar pouco dinheiro, 2% da sua receita, do seu salário, pensando ali só em rentabilidade, achando que isso vai te deixar rico de forma milagrosa, com investimento milagroso. O que eu estou querendo dizer é que, assim, o mais importante é você investir uma boa porcentagem da sua receita, do seu salário, investir ele também com frequência, com uma constância, né? E se sentir seguro no que você está fazendo. Eu tenho certeza que é mais fácil você ficar rico investindo na poupança e focando principalmente ali no seu trabalho para ganhar mais e acumular mais patrimônio do que aquelas pessoas que estão se aventurando naqueles investimentos ali mais arriscados e não sabe o que está fazendo, entendeu? Não existe, pessoal, não existe dinheiro fácil. Isso é a coisa mais certa do mundo. E a poupança é um lugar acessível para todos. Não tem taxa de manutenção, não tem imposto para pagar. Todo mundo conhece e tem segurança em investir na poupança porque é uma coisa muito antiga. Então, pessoal, se você está inseguro de tirar seu dinheiro da poupança, mantenha a maior parte do seu dinheiro lá na poupança e vai aprendendo, tenta ver os vídeos aqui no canal. Depois que você se sentir seguro, aí você vai colocando seu dinheiro nesses investimentos que te dão um pouquinho mais de rentabilidade, com às vezes o mesmo nível de segurança que ter a poupança. Outro ponto é que considero a poupança um investimento que pode ser utilizado ali, por exemplo, para uma reserva de emergência. Porque lá o grande objetivo não é a rentabilidade, mas sim um investimento que tem uma liquidez suficiente para um caso emergencial. Eu mesmo deixo ali mais ou menos uns 10% da minha reserva de emergência na poupança. Assim, ela está lá, não está rendendo muita coisa, mas se eu precisar do dinheiro, é só resgatar de forma rápida, de forma simples. É melhor do que você pegar um empréstimo ou usar cheque especial. Essa é a grande razão pela qual a pessoa pode deixar o dinheiro na poupança. É para você evitar perder dinheiro de alguma forma. Seja porque investiu em alguma coisa muito arriscada sem conhecimento, seja porque você não tem uma reserva de emergência, ou seja porque você vai evitar ali empréstimos e usa o cheque especial, que é algo que vai te trazer muito malefício no longo prazo. Tá bom, pessoal? Então é isso, espero que tenha gostado. Se gostou, não deixa de dar um like e fazer a inscrição no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.